Então, eu tinha que lançar este último vídeo especial do ano, pois a minha salvação nessa época de Covid-19 tem sido os filmes e os seriados também, por que não? Sejam nos streamings ou nos cinemas, o que eu fui bem menos nos anos de 2020 e 2021 devido ao coronavírus, ou de formas mais aleatórias, os filmes são a minha distração necessária, junto com os quadrinhos e, como eu falei, com os seriados e também os vídeos que eu faço aqui para vocês. Sim, minha salvação são esses 4 fatores, sendo que o último, algo que manteve minha sanidade constante, foram os vídeos. Ok, voltando ao tema, que é ir ao cinema, ele tem sido bem difícil. Problemas financeiros me fazem escolher quais filmes eu vou assistir e quais eu não vou assistir. Para alguns será bem decepcionante, mas eu não assisti a nenhum filme do MCU nos cinemas neste ano de 2021, esperando para que ele chegue ao streaming da Disney Plus ou da Netflix. Graças ao meu irmão eu consigo assistir por lá. Assim foi com Viúva Negra, Shang-Chi, será com Os Eternos, esse daí foi mais recente, e também o novo Homem-Aranha, que eu não sei aonde vai ser lançado ainda. Sinceramente, faz tempo que meu hype com filme de super-heróis estão bem baixos, mas com um bom decenalto, lógico, fui assistir Liga da Justiça de Zack Snyder nos cinemas e também o novo Esquadrão Suicida. E sinceramente, se tivesse esperado o lançamento no HBO Max, obrigado irmão novamente por isso, teria sido bem mais barato. Não estou desmerecendo o trabalho de qualquer ator e ou diretor e ou roteiristas desses filmes, mas, gente, sinceramente, os excessivos usos de efeitos visuais têm perdido o encanto. Para mim, deixou de ser ficção científica para se tornarem abstrações do enredo. Lógico que ainda me encanto, mas posso assistir na tela da televisão, que não vai fazer para mim a mínima diferença. Como no meu exemplo, Liga da Justiça de Zack Snyder. Sim, eu estava com hype altíssimo para esse filme. E sim, eu fui assisti-lo nos cinemas, pois trazia a versão tão esperada do diretor Zack Snyder para essa junção de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash contra o Lobo da Steppe. O que se vê é um filme totalmente diferente do que foi visto em 2017, que teve a direção de Joss Whedon. Sim, era de Joss Whedon. Esse filme do Snyder somente reutiliza 20% do que o Whedon usou, pois os outros 80% são totalmente conteúdo não visto nos cinemas. Além do que, vemos o surgimento de novos personagens, como John Jones, o Caçador de Marte, Darkseid, Vovó Bondade e The Sad. Mesmo que brevemente esses últimos dois. Era para termos visto muito mais, mas a Warner Bros. Não permitiu que Snyder extrapolasse, então tivemos que nos contentar com o novo Nightmare, além da maior relevância para personagens como Cyborg e Flash, interpretados pelos atores Ray Palmer e Ezra Miller, respectivamente. Flash deixou de ser somente o alívio cômico para se tornar um personagem mais significativo, e a importância do Cyborg foi toda posta neste filme. Tá, eu falei dos efeitos visuais nos filmes de super-heróis, que para mim parecem distrações para o enredo que às vezes é meio raso. Mas não é o caso de Duna, por exemplo, que eu fui assistir no cinema e foi simplesmente maravilhoso. Duna traz elementos que vão além dos efeitos visuais. Assim, eu não posso me aprofundar dizendo que conheço a história que Denis Villeneuve, John Spikes e Ike Roth apresentaram no filme, que foi totalmente fiel à obra de Frank Herbert, mas o que eles apresentam é um enredo rico de religiosidade, misticismo e ficção científica. Algo tão rico que ainda contém corrupção, traição
intrigas palacianas dignas de grandes contos medievais. E esse lance de comparar com Game of Thrones não serve para mim. Isso não é o tipo de comparação que eu gosto de fazer, pois já existiam histórias intrigantes antes mesmo de George R. R. Martin. Desculpe quem acha que eu vou fazer esse tipo de comparação. Filmes como Duna me encantam no cinema, pois os efeitos visuais são somente elementos de cena, não muletas para que a ação ocorra. É uma complementação, como foi o caso de Finch com Tom Hanks, por exemplo. Ah, mas você está sendo contraditório, velho, pois Tom Hanks interage com o robô o filme todo. Sim, é verdade. Em Finch, vemos a Terra destruída por nós mesmos. Exatamente, devido ao desgaste da camada de ozônio, a maior parte dos Estados Unidos foi destruída por tempestades solares. As temperaturas externas variam de 60 a 80 graus Celsius, impossibilitando que vida exista que não seja artificial. Então, para ajudá-lo nisso, Finch, interpretado por Tom Hanks, constrói Jeff, um robô autônomo. Jeff precisa aprender a conviver com Goodyear, um cachorro sem raça definida, possível mistura com um terrier irlandês, eu acho, e auxiliar a Finch, que está com uma doença terminal. Quando uma tempestade de raios ameaça atingir o abrigo de Finch, ele parte em uma viagem com Jeff e Goodyear. O filme é simplesmente maravilhoso por si só. Você encontra ele no Apple TV. Temos aí Tom Hanks em uma quase interpretação solo. Seamus, um cão resgatado que rouba a cena, que interpreta Goodyear a cada momento que aparece, demonstrando um talento nato para o cinema. E o ator Caleb Landry Jones, que deu movimentos e voz ao personagem Jeff. Tudo isso em um cenário apocalíptico de uma viagem onde cada um dos personagens precisa aprender alguma coisa. Finch demonstra outra questão muito importante: como usar efeitos visuais como complementação e não como muletas, algo que já vimos no passado em filmes como Ex Machina, por exemplo, que são filmes que usam não como muletas. Mas lógico que não ficamos somente com filmes e seus efeitos visuais, pois uma coisa que mais me encanta no cinema são os musicais. Sou um eterno fã de Cantando na Chuva, ou qualquer filme musical daquela época, da década de 1950. Amo Rent, O Fantasma da Ópera, Les Misérables e, sinceramente, não tenho nada contra a versão cinematográfica de Cats, que eu sei que alguns têm. Então, quando eu vi o trailer em um bairro de Nova York, me emocionei de cara. O filme conta a história de Washington Heights, um bairro onde vivem várias culturas latinas em Nova York. Vemos o dia a dia daquela população que tenta levar sua vida na caótica metrópole estadunidense. A história toda se passa 10 anos no passado de Usnavi, onde ele conta a história do retorno da jovem Nina Rosário, a primeira latino-americana de Washington Heights, em Stanford, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, e de seu amor por Vanessa, que está para se mudar de Washington Heights recentemente. No transcorrer da história, vemos a tentativa de descobrir quem ganhou um bilhete premiado, cujo prêmio é de nada mais nada menos que $96 mil e foi comprado na bodega de Usnavi. Todo o filme é enriquecido pelo colorismo latino e pelo ritmo cativante de salsa, merengue e rap, ritmos que combinam totalmente com o filme. O diretor Jon Chu até teve um puxão de orelha da cultura latino-americana por não ter colocado mais colorismo nos tons de pele dos latinos de Washington Heights. Mas a riqueza do filme é de fascinar qualquer grande fã de musicais, graças a Lin-Manuel Miranda.
E falando nele, a Disney o chamou para ser o compositor de um de seus filmes deste ano, Encanto. Assim, este ano tivemos 3 interessantes animações da Disney. A primeira foi Raya e o Último Dragão. A segunda foi Luca, muito boa por sinal. E a mais recente, como eu falei, foi Encanto, que chegou no final do ano e, como em um bairro de Nova York, traz toda a representatividade latina nas telas. Desculpe àqueles que amaram Raya e Luca, acredito. Eu adorei também, amei pra caramba. Mas Encanto traz tudo aquilo que eu falei sobre um bairro de Nova York e muito mais, pois se passa na Colômbia. A primeira música, Colômbia, Me Encanto, cantada por Carlos Vives, já fala em seu título aonde se passa e traz todo o clima caliente dos trópicos em cores vibrantes. Encanto conta a história de um povo fugindo de exploradores que moram em um pequeno vilarejo protegido por uma magia muito antiga. A família Madrigal, responsável pela proteção deste vilarejo, que criou essa magia há anos após a perda de Abuela, quando ela perde seu marido. A maioria dos membros da família Madrigal possui algum dom, com exceção da jovem Mirabel, que se sente menosprezada por isso. Mas ela descobre algo que está acontecendo com a La Casita, onde moram, e precisa descobrir um meio de impedir a sua destruição. Encanto é um filme, me desculpem a redundância, encantador. Fala sobre família, no melhor sentido da palavra, as desavenças, a união, a compreensão, os conflitos, sem contar a representatividade latina do filme. Como eu esperei o filme chegar no Disney Plus, pude escolher o idioma da dublagem dos personagens e escolhi um espanhol américo-latino, o que considero mais relevante para este filme do que o inglês, o mesmo, o próprio português do Brasil. Filmes latinos com representatividade foram muito significativos esse ano. Eu queria ter assistido ao Amor, Sublime Amor, com direção de Steven Spielberg, mas o cinema que eu tenho aqui, que é o mais próximo para mim e o mais barato também, que eu conheço e que eu possa pagar, não colocou em seu catálogo devido à importância dos filmes do MCU. É aquele lance. Blockbusters rendem mais. Essa importância que tem sido dada aos filmes do MCU nem permitiram a mim assistir Ghostbusters Além da Vida, ou Mais Além, eu não lembro agora o nome, nos cinemas. Com certeza estaria nessa lista que eu estou falando para vocês, pois Os Eternos ficou em cartaz até as salas ficarem vazias. Pelo menos consegui assistir a um dos filmes nacionais que tenho esperado há 2 anos, Marighella. Bem, tivemos alguns filmes nacionais que eram bastante esperados, que até foram lançados no Prime Video, como A Menina que Matou os Pais ou O Menino que Matou Meus Pais, contando as 2 versões do assassinato dos pais de Suzanne Richthofen. Mas o filme que eu mais estava na expectativa era Marighella, com direção de Wagner Moura, tendo ninguém mais, ninguém menos que Seu Jorge como Carlos Marighella em seus últimos dias de luta contra a ditadura militar. O filme era para ter sido lançado em 2019, mas a Secretaria de Cultura do atual governo fez de tudo para impedir o lançamento, que foi adiado para 2020, só que aconteceu a pandemia e adiaram o lançamento novamente para este ano de 2021. Eu não posso dizer que fiquei completamente satisfeito com o filme, pois eu esperava ver mais do passado de Marighella, por exemplo. Talvez em flashbacks, não sei, mas fica compreensível sua revolta com a ditadura militar. Seu Jorge está simplesmente magnífico no papel de Carlos Marighella, dando-lhe
uma personalidade cativante e identificável. Como antagonista temos o delegado Lúcio, vivido brilhantemente por Bruno Gagliasso, que persegue Marighella e faz de tudo para conseguir eliminar o guerrilheiro. A visão ao filme vai de cada um que assiste, mas, para mim, Marighella foi um herói que lutou como pôde e com o que tinha contra um governo totalitarista e antidemocrático que levou o nosso país a 21 anos de estagnação e atraso. Marighella é um filme que confirma vários talentos, em especial de Wagner Moura, que demonstrou entender como contar uma história não somente à frente das câmeras, mas por trás delas também. E eu fechei o meu ano tendo de escolher entre o retorno de Matrix nos cinemas e a adaptação da graphic novel Turma da Mônica, Lições, da coleção de graphic MSP, com história e arte dos gêmeos Vitor e Luca Fage. Bem, minha escolha estava mais do que lógica e fui assistir a essa adaptação dos personagens de Maurício de Souza nos cinemas e valeu muito a pena, pois essa busca de transpor essa coleção no cinema foi uma das maiores acertadas da Maurício de Souza Produções. A história segue o mesmo princípio da Graphic MSP, que se você não conhece, desculpe, mas é composta pela turminha, né, que é Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, tentando fugir da escola por não terem feito a lição, mas termina em uma tragédia e a Mônica, com braços engessados, é obrigada por seus pais a ir para outra escola. Mas como uma boa adaptação, a história segue por o seu próprio caminho, onde não somente a turminha tem de aprender os desafios da separação, mas também aos seus pais, que precisam aprender que não é preciso deixar de ser criança para crescer. O mais fantástico são as várias referências aos quadrinhos de Maurício de Souza, sejam em pelúcias ou em personagens. Temos Milena, Marina, Humberto, do Contra, Nimbus. Cara, do Contra é o mais divertido de todos. Franjinha, Dudu, Bidu, Mingau, Tina, Rolo, Pipa e uma maravilhosa surpresa no final, que eu simplesmente não posso contar para não estragar quem vai ainda aos cinemas assistir. Temos participações especiais que vão além do próprio Maurício, que lógico, ele tinha que estar lá, como Malu Mader, Vitor Cafage, infelizmente a Lu Cafage não apareceu, Sidney Guzmán, também conhecido como Sidão, produtor das gráficas MSP, Mônica Souza, a verdadeira, e Felipe Castanhari, ele também está lá no filme. Estão todos lá, é só você procurar que você vai encontrá-los. É um filme para toda a família, em definitivo. Sério, galera, eu assisti muito mais filmes do que esses que eu citei, que nem estão na ordem de preferência, que seria 20 em primeiro lugar, seguido por Duna, logo depois Turma da Mônica, Lições. Daí teríamos Marighella na sequência, seguido por Encanto. Logo depois teríamos Em um Bairro de Nova York e finalizando com Liga da Justiça de Zack Snyder. Tudo bem, eu sei, eu critiquei bastante, mas é um filme que eu esperava e desejava muito para esse ano de 2021. Eu poderia ter incluído vários outros filmes que me impressionaram, como Cavaleiro Verde, Caminhos da Memória, Malcolm Mary, maravilhoso por sinal, Judas e o Messias Negro, o maravilhoso e divino Vingança e Castigo, o Último Duelo, que é fantástico, e Protocolo de Auschwitz. Mas, se o vídeo já ficou grande, ficaria ainda maior. Então precisei escolher entre todos o que mais me deixaram feliz de ter assistido em 2021. Sei que minha lista não vai combinar com de muitos que estão aqui assistindo, principalmente por ter deixado de fora Free Guy, Viúva Negra, Os Eternos, Venom, Tempo de Vingança e o atual Homem-Aranha Sem Volta ao Lar, que ficaram de fora, mas
Eu precisava e continuo precisando de mais do que ação desenfreada e filmes inócuos. Preciso de histórias enriquecedoras, adaptações cativantes, representatividade e lutas reais. E um pouco de super-heroísmo também, lógico que ninguém é de ferro. Essas foram as minhas principais motivações neste ano de 2021 e vamos ver como será 2022. Que venha. Eu desejo a todos vocês uma boa passagem de ano, que 2022 seja maravilhoso para cada um de vocês, que tenhamos muitos filmes para assistir, que tenhamos muitas séries para assistir, muitos quadrinhos para ler. O Velho na Torre vai continuar publicando vídeos, como eu já falei em outros vídeos. Estes daqui, em janeiro, não vão ter vídeos para vocês, infelizmente. Eu vou te dar um descanso para vocês, um descanso para mim também. E eu agradeço muito quem tem feito o Velho na Torre continuar existindo. Agradeço mesmo. Eu já peço para vocês, deixa o like aí, se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. Deixa o comentário aqui embaixo, quais são os seus filmes de 2021. Se compara um pouco aos meus, se não se compara, tudo bem, não tem problema nenhum. Nem todo mundo precisa ser igual. E lógico, eu tenho que pedir isso aqui para vocês, que me ajudou muito no ano de 2021. Compartilhe o vídeo, vai lá, passa para frente, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas. Nem todo mundo vai concordar com minha lista aqui, com certeza, mas compartilha, deixa todo mundo conhecer o Velho na Torre como vocês conhecem, que eu sei que vocês gostam. Se vocês chegaram até aqui, lógico, eu peço para vocês, faz um grande favor para mim, clica aqui embaixo, clica aqui, se inscreve no canal, dá aquele peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre, que voltam em fevereiro, sempre, às sextas-feiras, às 17h30. Feliz Ano Novo, um maravilhoso 2022 para todos. A gente se vê. Até mais, galera. Fui.